Eu acho que pessoas que naturalmente gostam de navegar dentro de uma empresa, que gostam de influenciar, que tem uma mente mais curiosa, uma pessoa que goste de tecnologia, quando você pensa na experiência digital, esse tipo de competências já faz muita diferença. Então, se isso faz diferença para você e você é uma pessoa que gosta de negociar, gosta de influenciar e gosta de ver a transformação acontecendo, é o que é necessário para você ingressar nessa área, porque é uma transformação. Olá pessoal, aqui quem falou Cristiano Bem, eu sou host aqui no nosso videocast, o ACXcast, o videocast da comunidade Amigos do CX. Hoje estamos aqui com uma convidada super especial para a gente falar um pouquinho de tecnologia, experiência do cliente, entre outras coisas, e a gente se conheceu num evento, né, onde eu fui mediador ali do painel e você, Etienne, estava lá para falar um pouquinho do case e tudo mais, da experiência aí digital da Liberty Seguros, né? Foi. Exatamente. Etienne Gonçalves, seja bem-vinda ao nosso ACXcast. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Verdade, a gente se conheceu no evento falando de tecnologia. Acho que Exato. vamos falar um pouquinho de experiência e falar de tecnologia, que é totalmente aí linkado com o tema de experiência, né? Então, muito prazer de estar aqui para a gente falar sobre esse tema e explorar um pouquinho mais. Maravilha. Super obrigado por ter aceito o convite. E a gente conversou, eu vi que você tem uma carreira muito legal, assim, muito bacana, passando por várias áreas da tecnologia. A gente estava falando até um pouquinho antes, você codou, né? Foi. E você era a pessoa que codava lá antes, foi para marketing e tal, mas conta um pouquinho para a gente, desde a tua formação até hoje. Como que Bom, eu me formei em ciências da computação, tá? eh, e toda a minha vida eu trabalhei na área de tecnologia. Então, sim, fui desenvolvedora há muito tempo. Aí trabalhei em algumas indústrias diferentes. Eu comecei a trabalhar na indústria de alumínio como Olha só. estagiária, foi bem legal na época que eu comecei a desenvolver. E aí depois eu fui para o mercado, trabalhei em banco, trabalhei no Pão de Açúcar, e aí entrei no mercado de seguros. O mercado de seguros eu até uma época fui para o Rio, eu ia e voltava porque foi a fusão de 2 seguradoras, fui fazer um projeto de integração lá como desenvolvedora. E em 2002 entrei na Liberty. E na Liberty entrei na área de tecnologia, trabalhei por 10 anos, como desenvolvedora, liderei projetos, foi uma época bem bacana, assim. E fui convidada em 2012 para trocar a carreira. Então fui Olha aí. convidada para assumir uma cadeira na área de digital, né, era gerente de marketing digital, um pouquinho ainda diferente quando a gente fala de experiência, era mais focado em começar a desenvolver ferramentas digitais. Então, Aham. como eu tinha aí um background de tecnologia, eu fui mais para o lado de negócio, aí nessa época fui fazer uma pós-graduação para abrir os horizontes e complementar. Então foi bem legal porque minha carreira ela se complementou. Eu tinha Legal. um lado muito técnico, e daí eu fui para o lado de negócio e eu consegui fazer o link das coisas. E tô lá até hoje na área hoje a gente chama de diretoria de transformação, porque é uma diretoria que transforma, Uhum. e eu cuido da área de experiência do cliente. Pô, legal. E seguros têm as suas particularidades, né? E quando a gente fala de experiência, aí como que você vê isso dentro desse cenário? É é um mercado um pouco diferente mesmo, principalmente porque primeiro não é uma coisa quando você fala de experiência, quando você tem 2 pessoas ali, você tem o Tá, cliente, você tem o corretor. exato. Então tem um intermediário aqui no meio. Então o nosso cuidado da experiência são com os 2 públicos, né. Então tudo que a gente vai fazer, a gente entrega para os 2 públicos aí. E é bem sensível, quando você pensa no cliente, você tem ali pontos da jornada do cliente bastante sensíveis, como abrir um sinistro, chamar uma assistência, e o corretor, ele trabalha o dia inteiro com aquilo que você entrega de experiência, de ferramenta. Então quando você fala da experiência, você tem que pensar na jornada desses 2 públicos de uma ponta a outra. Legal. Quem é a Liberty Seguros? Só para contextualizar todo mundo que está assistindo a gente. Então, somos uma empresa aí centenária,
no Brasil. Ano passado fechamos com 5,8 bilhões em prêmio em 2022. É uma empresa que tem aí uma carteira de 3,6 milhões de clientes. Caramba. E mais de 20 mil corretores, né, trabalham com a Liberty. Referência em inovação, e o nosso trabalho é, na veia, cuidar para entregar a melhor experiência para o cliente e para o corretor. Então, a gente tem lá nos nossos indicadores, na nossa casa estratégica, entregar a melhor jornada mais fluida para o cliente e para o corretor. Pô, legal. E quantos colaboradores hoje 3 mil. no Brasil? No Brasil, espalhados no Brasil e grande parte também aqui em São Paulo. Legal, show. E como é composto o time de experiência aí digital da Liberty? Então, hoje, vou falar do cenário hoje, porque isso foi uma construção aí ao longo do tempo, quando você fala, né, do time de experiência. Então, a gente tem 3 frentes. Eu tenho uma equipe que são as pessoas que a gente chama lá dos CXers. Então, tem, né, o pessoal que trabalha com a área de negócio, a área operacional, olha o mercado, pensa no negócio, trabalha na jornada. Depois eu tenho um time, que é um time que a gente chama de estratégia digital, e dentro deste time eu tenho toda a equipe de UX, a equipe de qualidade, ou seja, a equipe que testa e garante que está tudo ok, tudo que a gente desenvolve. Legal. E que cuida também da parte estratégica mesmo do digital, daquilo que a gente tem que levar para dentro da companhia. E eu tenho uma terceira equipe, que a gente chama de Digital Performance Analytics, que é o pessoal, o cabeção dos dados. Então, é a equipe que trabalha com dado, que gera insight, gera informação para a companhia de uma maneira simples, para que as pessoas possam ali entender o que está acontecendo com o cliente. Então, traz a voz para as ferramentas, faz estudos, né, de ROCs ali para a gente entender o comportamento e o que aquilo pode influenciar, por exemplo, no NPS. Então, a composição do time é o CX, UX, qualidade e dados. Legal. E quantas pessoas, mais ou menos, nesse time? Hoje a gente tem 20 pessoas. 20 pessoas, pô, legal. E lógico, não se formou, igual você falou, de um dia para o outro, né? Não. Isso foi uma construção e uma evolução, né? Foi uma evolução. Como que foi, assim? A gente começou... Bom, quando eu fui para lá em 2012, não existia essa palavra de experiência, UX, não tinha isso, né? Então, eu tinha no time pessoas que cuidavam, de uma certa forma, de como ia ser a experiência para eu entregar para fora, vamos falar assim. E eu tinha design. Designers, né, que a gente chamava. E em 2013, nós começamos a construir a entrega do NPS na companhia. O indicador do NPS, em 2013. Em 2013 começou, em 2014 eu já tinha 28 momentos da verdade implementados e uma jornada desenhada do cliente inteira. E isso foi uma construção também na companhia de como a gente olhava para o NPS, como que aquele número fazia diferença, o que você faz com aquele indicador, né? E aí a gente começou a evoluir o time. E nesse tempo, porque assim, a cultura da experiência, ela tem algumas coisas que você tem que construir. Não adianta você construir um indicador e não construir a cultura. Não adianta você construir um indicador e a cultura e você não ter uma governança. Então, são 3, é um tripé ali, é uma construção de um tripé. E aí, como isso foi crescendo, e a gente também começou a entender, estudar e aprender que a experiência dentro da jornada ela tem que ser desenhada, você tinha que ter profissionais específicos. Aí começou a procura de UX, a gente nem entendia direito esse tema, e aí tinha um profissional muito competente na época que trouxe tudo isso, estudava muito, trazia para a companhia, e a gente começou a crescer isso. E trabalhar dentro da companhia esse conceito de você tem que experimentar, você tem que desenhar, você tem que falar com o cliente, você tem que validar. E aí o time foi crescendo. A parte de dados, ela foi colocada no time faz pouco tempo, vamos falar assim, essa estrutura, né? Porque também é uma questão cultural. Por que você precisa de uma pessoa ali de analytics para trazer informação? Porque eu tenho que construir a história do cliente, eu tenho que saber quem ele é, eu tenho que dar a informação dele em todos os canais,
eu tenho que estudar e saber por que que o NPS sobe, por que que o NPS desce. Então, foi uma construção ao longo do tempo isso, e eu acho que a cultura do cliente que a gente construiu junto com a companhia, porque não é um trabalho isolado, também foi algo muito legal, assim. A gente tem, por exemplo, todo ano um evento que a gente chama de Semana da Experiência do Cliente, que vai Legal. acontecer agora Em em setembro. setembro. Legal. E isso é bastante cultural. Então, todo esse trabalho, a construção dessas pessoas e como a companhia enxerga a experiência do cliente hoje foi uma evolução foi em conjunto, né? Não foi só do meu time especificamente. É lógico que seu time articulou muita coisa ali para isso acontecer, né? Mas vocês tiveram apoio da alta liderança para tracionar isso? E Sim, por ser uma empresa americana também, eu acho que tem essa questão de, que você falou em 2013, vocês aplicavam, já começaram a aplicar o NPS, né? E mais ou menos nessa época, muitas empresas americanas já começaram também. Então, isso meio que foi descendo, cascateado, né? E foi contextualizado aqui para o Brasil, foi mais é, ou menos isso? é isso mesmo. Então, quando a gente começou o NPS, lá fora já estava acontecendo esse movimento. Sim, E daí trouxe para a gente aqui o quanto era importante isso colocar, legal. né? Então, assim, eh, aí eu vou responder sua outra pergunta. Tá. Se você não tiver a alta liderança engajado, também não vai funcionar. Então, quando eu te falei da governança, que isso é um tripé, dentro dessa governança, a gente tem comitês que acontecem na companhia. Então, eu tenho um comitê operacional, que são as pessoas que estão na linha de frente fazendo aquilo acontecer. Cada um é responsável por um momento da verdade, tem que ler as vozes, tem que trazer plano de ação, tem que contar para a gente o que está fazendo, compartilha, porque um pode fazer e trazer ideias melhores para os outros. E existe um comitê executivo. Nesse comitê executivo, desde o CEO, como diretores, vice-presidentes também participam, Uhum. e a gente leva tudo isso lá para eles. E a gente conta tudo que a gente está fazendo. E as metas, desde lá de cima, o NPS ele é um indicador primordial para a gente na companhia. Então, a alta liderança faz também isso acontecer. Ajuda, cascateia, coloca como meta em todas as diretorias. Os próprios diretores também fazem isso acontecer dentro dos times deles. Então, assim, tem que ter esse engajamento. E aí, além da gente, a cultura do cliente, o NPS, do jeitinho que a gente está fazendo, também acontecia lá fora. Uhum. Então, a maneira como expandiu aqui, expandiu lá fora e expandiu em outras operações de outros países que também existem, tá? Então, é uma coisa global, Legal. virou global. Muito bacana. E qual o principal desafio que você viu nesse período em relação à cultura? Porque você está falando de um campo fértil, né? Assim, veio lá de fora, trouxe, tem os seus desafios, que é contextualizar para a região e principalmente a questão de cultura para todo mundo, porque quando a gente fala de CX, tem que ser cross, né? Então, no primeiro momento, as outras áreas olham e falam, não, é o pessoal ali de CX que cuida do cliente. E, na verdade, não é isso, todo mundo cuida, né? Mas o que você considera como principal desafio nessa jornada de cultura? É, é uma excelente pergunta, porque eu acho que é o maior desafio que todo mundo enfrenta numa grande corporação quando você começa a falar de experiência do cliente. Tá. Então, primeira coisa é fazer com que as pessoas entendam que quem está lá do outro lado é aquela pessoa que pagou por um serviço e o mínimo que ela tem que ter é receber. Mas não é receber de qualquer jeito. Uhum. É ter acolhimento, é ter carinho naquilo que você está fazendo, é ter empatia pelo outro que está lá do outro lado, né? Então pensa numa situação crítica. Você está na estrada, seu carro quebrou, você precisa de um guincho. 10 horas da noite, você está com a sua mulher e seu filho, por exemplo, Uhum. bebezinho. Se você ligar ou se você tentar fazer uma abertura de uma assistência pelo aplicativo, aquilo não funcionar. Se você ligar e você não for bem atendido por quem está lá do outro lado da linha, isso é cultura. Uhum. Isso é empatia pelo cliente que está lá, né? Então, Uhum. acho que o maior desafio é você implementar a empatia
de quem atende um cliente ou um corretor, se for o caso, mas pensar que tem uma pessoa lá do outro lado. Uhum. E daí, o que eu acho que acontece nessa transformação, que quando você implementa o NPS, um número, as pessoas, elas costumam sempre se defender de uma meta, de um número. Mas o número é o de menos. O que está por trás daquilo? Por Exato. que você tem 10 detratores? O que está acontecendo com essas pessoas que estão reclamando? Como é que eu faço com que essas pessoas não sejam mais detratoras? O que eu fiz que não está bom na minha jornada? Por que meu Uhum. processo não está funcionando? Então, o maior desafio da cultura é você trabalhar a empatia. Tanto que todo ano, na semana da experiência do cliente, a palavra principal é empatia. Então, tudo que a gente traz é para trabalhar a empatia. Nossa, e ótimo você falar dessa palavra, porque a gente trouxe o Ian Golden aqui para o Brasil, eu Eu tinha vi. mencionado para É. você. Ele é um baita de um consultor global sobre o tema tal, e uma das coisas que ficaram mais marcadas nos 3 eventos que a gente fez com ele foi essa palavra, Hum. empatia. É uma palavra super simples, né? Fácil de falar, mas é muito desafiador para você colocar em prática pro time inteiro, seguir esse tom, essa cultura, tal, né? Não é de um dia para o outro, né? Não é. Mas precisa de um trabalho muito constante ali para realmente fazer isso acontecer. E numa situação como essa, mais desafiadora, muitas vezes às vezes a empresa ela não vai ter a solução 100%, mas só em ter empatia e estar ali para resolver, isso já demonstra, né, um certo acolhimento da empresa com aquela situação, né? A gente. Eu vou te contar uma coisa bacana que acontece, por exemplo, Semana da Experiência, a gente tem uma ação que chama Liberty Agradece. O que é essa ação? A gente pega clientes que estão com a gente há muito tempo, clientes que renovam, Legal. às vezes tem até cliente ali que está fazendo aniversário naquele dia, e as pessoas se inscrevem e ligam para o cliente. E ela fala: olha, eu quero agradecer por você estar aqui comigo, por você estar aqui comigo 10 anos, 5 anos, por você ter Mas espera aí, renovado. as pessoas, colaboradores, se Colaboradores, inscrevem para ligar para o cliente. Olha que exatamente, são legal. colaboradores. E tem ano, inclusive a gente teve ano, que o nosso presidente também liga, né? Então Uhum. a alta liderança liga, o diretor liga. E aí teve um ano engraçado que o nosso presidente ligou para um cliente e a pessoa não acreditava que era ele. Ah, não, mas não é. Não, sou eu. Aí ele explicava, eu tô ligando para agradecer. E ele falava, é meio espanhol, que Aham. ele não é brasileiro, e a pessoa não entendia direito, mas foi muito legal de ver o cliente tão feliz com uma pessoa tão importante ligando e agradecendo. Então, assim, isso é empatia, né? Sim. É você falar que, pô, tô feliz que você tá aqui comigo e tô cuidando de você, né? Então, e é bem desafiador mesmo implementar e fazer essa mudança. E você tem um outro desafio, né? Porque você vai trabalhando a cultura, vai implementando, aí as pessoas saem da empresa, entram É, novas pessoas, você começa o trabalho de novo. Então, não é uma coisa que você trabalha uma vez e você não esquece. é É projeto. constante. É É constante, constante. exato. E quando a gente fala do setor de seguros, quais são as principais diferenças assim que você vê na atuação de uma experiência digital? Primeira coisa que eu acho que é, é mais importante. Quando você pensa na experiência digital de você que vai acessar algo da seguradora, é diferente de um cliente da Amazon. Você não entra todo dia. Exato. Você não vai ter uma experiência todo dia. Falando cliente, tá? Não tô falando Sim. corretor, que o corretor é outra história. Então, você não tem aquela constância. Então, a gente que tá pensando em você que vai entrar ali, às vezes, para chamar um guincho, para abrir um sinistro, para pegar sua pólice, para pegar sua carteirinha, enfim, né? São coisas pontuais que você não faz todo dia. A maneira como eu penso essa jornada, aí que ela tem que ser mais fluida ainda, porque você só entra ali poucas vezes para falar comigo. Uhum. Então é um cuidado muito que você tem que ter, pensando que é um público que não interage com você o tempo todo, porque não tem necessidade. Uhum. Agora, quando você fala do corretor, ele é um intermediário, que também quando você olha para outras indústrias, nem toda indústria tem esse intermediário. Sim. Ele é um cara que eu tenho que entregar uma experiência a melhor do planeta, vou falar assim, né? Você tem que pensar também na concorrência,
né? Você tem que pensar em tudo como é que eu vou gerar uma maior produtividade para aquele cara? O que o corretor espera de mim? Que eu traga eficiência para ele. Que Uhum, ele não perca tempo tendo que olhar coisas que você pode olhar sozinho e ele possa também focar em venda. Mas uhum, quando ele quer te atender, porque tem corretor que quer atender o cliente o tempo todo, né? Ele é um uhum. cara que cuida do cliente, né? Sim, É um fator muito importante para a gente ali. E quando ele quer te atender, ele também tem que ter ferramentas que funcionem para atender. Então, quando você olha para o mercado de seguros e você olha para outro mercado, são experiências muito diferentes que você tem que ter. E uma coisa que é legal é que a gente também tem que se inspirar nesses outros mercados. Porque você não me compara com outra seguradora. Quando você tem uma experiência boa na Netflix e você vai ter uma experiência comigo, você quer ter a mesma. uhum, exato. É um público exigente que a gente tem. Então, a Netflix sobe a régua, eu tenho que subir também. Fala, mas, poxa vida, você é diferente, não importa. Ele é um cara que ele teve uma experiência ali, ele quer ter a mesma experiência comigo aqui. Exatamente. Esse bastão está cada vez mais elevado, né? Porque é Amazon, Mercado Livre, é Netflix, Amazon Prime, tudo com um clique, né? Que a Tudo gente com um clique. consegue escolher rapidamente. E a gente acaba levando essa experiência para outros mercados. Então, principalmente desse ponto que você mencionou, de conhecer muito bem o cliente para entender que ele não vai acessar toda vez lá o aplicativo, e a experiência tem que ser muito fluida para ele quando ele ou quebrar o carro ou pedir alguma solicitação, né? Essa experiência digital é pensada propositalmente, né? Sim, eu olho para a jornada, então a jornada ela é desenhada, eu entendo todos os seus momentos de dor e para cada momento desse, a maneira que eu vou desenhar essa experiência, e eu não desenho sozinha. Sim, Então eu converso com você, o que que é importante eu ter para você aqui? Né? Você conta para mim, eu venho, eu prototipo, eu volto em você, você testa, você valida, né? Como se você usasse uma versão beta ali, uhum, você valida para mim, eu volto, faço de novo. Foi assim que a gente fez o portal do corretor, né? legal. Que a gente lançou numa plataforma nova e nesse portal do corretor ele foi desenhado com os corretores, né? Então a gente fez, entendeu, ouviu a dor, desenhou esse novo portal, foi em campo, fez muita entrevista, voltou, validou. Foi muito vai Vai e e vem, volta, né? para que hoje a gente chegasse no produto que a gente tem, que está incrível, os corretores gostam muito. Então, é pensado exatamente nos momentos que você precisa, né? A Legal. jornada ela tem que ser muito fluida e tem que ser desenhada de acordo com a sua necessidade. E na tua opinião, você acha que Customer Experience é só mais um nome bonito aí? Ou é algo que realmente traciona o negócio? Não, é algo que realmente traciona o negócio. Então, é, é um fato que se você tiver uma experiência comigo, e aí eu não vou nem falar da experiência digital, vamos Tá. falar de uma experiência. Vou voltar na sua situação que você está lá na estrada com seu filho, com a sua esposa, e se você tiver uma experiência ruim comigo nesse momento, você não volta mais. Provavelmente na sua renovação você não vai voltar. Sim, Eu estou falando de experiência. exato. Então, quando eu te dou uma boa experiência, é claro que você vai ser mais um cliente para mim. Então, não é um nome bonito. É algo que a gente já provou que quanto mais eu te der a experiência boa e aquilo que você está esperando, eu vou ter um retorno disso. Então, eu vou ter um cliente que renova, eu vou ter novos consumidores que você falou para um amigo, olha que experiência boa que eu tenho, vai trazer, Uhum. né? E aí é tudo. São processos dentro da empresa, a maneira como você é atendido, a maneira como você é acolhido, a maneira como resolveram sua situação. Foi rápido, foi devagar? O que aconteceu? Quem que te ouviu? Quem não te ouviu? Então, uma coisa que você consegue provar hoje, o quanto isso faz diferença e o quanto isso mexe o ponteiro no negócio. E eu acho que o mercado ele está numa maturidade agora, que a gente saiu um pouco da questão do romantismo, e falar, mapear várias jornadas e tudo mais, e ter uma visão mais de negócio mesmo. O CX tendo uma visão mais de negócio, trazendo resultados. Então, por isso que indicadores e métricas são tão importantes para comprovar o efetivo trabalho, né? Porque a médio e a longo prazo há um retorno, sim, até curto prazo, se a gente pensar com redução de custos, entre outras coisas, né? Mas eu acho que está no momento do mercado que a gente precisa falar mais disso, realmente
qual que é o retorno financeiro, ROX, ou ROI de CX, que a gente tem que trazer aí para os C-Levels, né? O que você acha? Sim, é super importante. A gente, às vezes, esquece o quanto você mostrar quanto move esse indicador é importante. Então, Sim, e é claro que o C-Level se preocupa com isso. exato. Então, você falou, por exemplo, de redução de custo. A gente tem projetos que a gente fez que a gente trouxe mais de 20 milhões de saving para a companhia, Olha aí. pensando numa experiência digital. Então, na época foi quando a gente trocou a impressão da sua pólice no papel por Uhum. digital. Então, você recebe tudo digital, você acessa tudo digital. O quanto eu gastava dentro da companhia. Isso é experiência para você, é experiência. Para Sim, mim, a experiência trouxe uma redução de custo. exato. Então, é algo que você tem que E medir, tem que otimizou levar. processos também, E né? otimizou o processo. Exato. Você recebe aquilo numa velocidade que na hora que a sua pólice é emitida, vai estar lá no seu e-mail. E você consegue ver a confirmação que recebeu também. Tudo direitinho. Que Então, legal. assim, é um trabalho de experiência, que Sim, você mexe aí um ponteiro importante que não foi trazer venda, mas foi reduzir custo. exato. Então, tudo que a gente faz hoje, a gente traz todos esses indicadores para a mesa, não é uma coisa aleatória, Sim. né? E às vezes, uma experiência. Eu me lembro que lá atrás você falou que hoje a gente está maduro, mas lá atrás tinha que se provar que É. aquilo fazia diferença. Não, eu acho que hoje a gente está no ponto de maturidade de começar a fazer isso, de trazer esses números para a mesa. Mas sim, ainda sinto que a gente precisa provar muito para algumas companhias, eu acho que grande parte delas, o pessoal de CX precisa ainda se provar aí para, assim, por mais que tenham o apoio da alta liderança, mas o que que isso está gerando de retorno? E principalmente numa situação econômica, né, um pouco mais desafiadora, essa questão vem muito em pauta, né? Ah, não vamos ficar investindo se isso não está trazendo o retorno efetivo, né? Mas aí eu acho que essa é uma função importante do profissional de CX ter essa visão de negócio. Como você falou que você já tiveram lá desde o começo, né? E tem até hoje. Isso é super importante, né? Sim, e eu vou por exemplo, hoje na Liberty, a gente já está num nível de maturidade que eu não tenho mais que ficar provando o valor disso. Isso é normal. Isso é normal. Legal. E aí vou te contar uma estrutura bem bacana que a gente tem. Então, a gente trabalha com a metodologia ágil, Legal. tem muitos squads trabalhando na companhia de várias frentes aí pensando nas jornadas. Então, você tem os squads pensando na jornada toda. Uhum. E esses squads são compostos por algumas competências. Legal. Então, você tem lá desenvolvedor, você tem o tester, você tem o analista. E você tem duas figuras que são primordiais nos squads que você não tem mais que ficar provando esse valor. Então, toda squad eu tenho que ter um CX e um UX. Então, e quando não tem, porque às vezes, né, nem sempre você tem todos os recursos necessários para atender todo mundo, Sim. é uma briga, porque você tem que tirar de um lado, pôr do Colocar do outro, outro. atender um Negociar. pouquinho ali, negociar ali. Por quê? Porque as pessoas já enxergaram o valor. Legal. Porque a alta liderança já entendeu que esta competência tem que estar dentro tem que ter alguém ali cuidando da experiência. Legal. Porque senão você cuida, é uma coisa automática. As pessoas elas vão direto naquele indicador que elas têm que responder. E que para ela nem sempre está muito claro que a experiência está ali no meio. Uhum. Então você tem que ter a pessoa de experiência ali, brigando, trazendo, lembrando, né? O que não funciona na jornada, como é que você trabalha essa dor. Né? Então, na Liberty hoje a gente já atingiu esse nível de maturidade, mas eu Muito legal. entendo e eu vejo Sim. que em muitas empresas você ainda não está nesse nível. Eu acho que tem um desafio do mercado. Tem algumas empresas que estão, e é muito legal ver isso, trazer isso à tona, que tem empresas que têm um nível de maturidade já um pouco mais avançado, que estão tracionando soluções muito legais, mas tem empresas, principalmente as mais tradicionais, que de repente começaram um pouco atrasadas, vamos dizer assim, e que estão ainda num trabalho. Engatinhando, né? Engateando. E aí qual que é a velocidade? O que determina a velocidade? É o ponto que a gente estava falando lá no começo, cultura. Porque a partir do momento... A empresa ela pode ter todos os frameworks, todas as metodologias e tudo mais. Se não tiver a cultura, isso não aterriza, né? Não adianta. E a cultura tem que vir desde a alta liderança. Exato.
Bom, e falando de competência, a gente falou um pouquinho aqui, mas quais são as cruciais, no seu ponto de vista, que são necessárias para tracionar um projeto ou um programa de centralidade no cliente? Olha, eh, tem algumas. Eu vou te falar um pouco do meu time e como a gente atua isso dentro da companhia, que é Show. justamente fazer os squads olharem para a experiência. Por que que essa competência tem que estar lá, né? Uhum. Tirando a parte que você tem competências técnicas, então eu te falei que o time ele é composto por pessoas de UX, pessoas de dados, essas pessoas são competências técnicas. Uhum. Então ele é muito específico, né? Um UX ele estuda, tem uma ciência por trás do Sim. negócio. Uma pessoa de dados, ele estuda, tem, né, uma outra coisa ali que o cara tem que estudar. Quando você fala do CX, as pessoas que são os CX, a minha equipe, eu vou te dizer da onde eu trouxe essas pessoas. Eu tenho pessoas que vieram da área de cobrança, Uhum. da área de produtos, da área de testes e da área comercial. Você vai falar, nossa, mas essas pessoas são tão diferentes. Elas têm o olhar para o cliente. Primeiro lugar que a pessoa tem que ter para fazer com que um projeto seja pensado e seja executado olhando para o cliente. Ela tem que ter o olhar para o cliente. Ela tem isso? Ótimo. Ela é uma pessoa com uma mente aberta que ela consegue navegar e influenciar demais pessoas de outras áreas, áreas operacionais, áreas de negócio? Ótimo. Então, assim, não é que ela foi formada naquilo, ela não tem uma formação quando você fala nesse tema, mas Uhum. ela tem competências que ela influencia, ela negocia, e ela tem a empatia, ela Uhum. pensa no cliente, né? Tem os mais curiosos que gostam de ser mais técnicos e ter mais um olhar para a tecnologia e trazer isso também ótimo. Se a pessoa tiver, ótimo, porque você pensa na experiência digital também, Legal. mas a experiência não é só digital muitas vezes, né? Exato. Então tem que ser uma pessoa aberta, eu digo, e que se movimente, que influencie e que tenha o cliente aí no peito, porque é aquela pessoa que tem que brigar por ele. Uhum. Então, eu costumo brincar que são os cão de guarda, né? Então, eu tenho funcionários que são bastante bravos, assim, nesse tema. Se não tá olhando, a pessoa se estressa até olhar, ela briga para olhar. Então, Legal. ela tem que ter isso, ela tem que ter essa vontade, de fazer com que o que está sendo entregue pro cliente, está sendo pensado pro cliente. Ela tem que olhar mercado, né, fazer benchmark, entender como funcionam outras indústrias. Então tem que ser um cara curioso, uma mente aberta e que consiga navegar bem em outros times, né? Tirando as pessoas que são competências técnicas. Legal. E você acredita que o consumidor ele mudou muito nesses últimos anos? E falando de consumidor, mas também falando do próprio corretor, né? Teve o advento da própria pandemia aí, eu não sei se vocês já estavam mais digitalizados em relação a isso, mas eu estou juntando algumas perguntas aqui, tá? Mudou, mudou e mudou muito, né? Vou falar um pouquinho do cliente, depois eu falo do corretor. Tá. Então, o cliente hoje ele é um cara imediatista. São pessoas totalmente antenadas, ligadas aí, querem a resolução do seu problema na hora. Alguns mais tecnológicos, outros menos tecnológicos, e não importa o perfil, eu tenho que atender o cara no canal que ele quiser. Então, se ele é Exatamente. um cara que quer me ligar, eu tenho que atender. Se ele é um cara que quer falar no WhatsApp, eu tenho que atender. Se ele quer usar o aplicativo, ótimo, eu tenho que atender também. Então, ele é um perfil mais antenado, um perfil que quer uma solução rápida, que quer uma solução simples, ou seja, 2 cliques, é a história da régua. Netflix me entregou lá 2 cliques, agora eu tenho que entregar 2 cliques também, porque eu quero a mesma experiência. Então é um cara exigente, é um consumidor exigente. Isso é bom, porque faz com que você suba o nível da sua entrega, né? Então, assim, eu tenho que pensar, eu tenho que ser mais. Então, ele faz você se movimentar nesse sentido, né? Você sai da zona de conforto de entregar sempre o básico e o mesmo. Não, eu tenho que pensar na minha jornada, como é que eu evoluo. Toda vez a gente está planejamento estratégico, nas squads. E agora, como é que eu saio daqui para cá? Porque esse Uhum. consumidor não quer mais isso. Agora ele Exato. quer o outro nível. Então mudou muito. Agora, falando do corretor, que também evoluiu muito. Eu tenho corretores que são muito digitais e eu tenho corretores que são muito tradicionais. E eu tenho que entregar para esse corretor da mesma Da mesma forma. forma. O lance aqui não é só o quanto o consumidor mudou. É de novo, é você ir lá,
entender o que o cara quer, trazer para dentro de casa e entregar essa experiência, né? Então, assim, vai mudar, e vai mudar rápido. Pega Cada essas vez mais pessoas rápido. novas, né? Eu vou tirar meu filho, que tem 18. Jamais ele vai ligar para uma empresa para resolver um problema. Ele não quer, ele odeia. E quando ele vai fazer alguma coisa pelo celular que não funciona, fica nervoso, fica bravo, né? Porque tá tão acostumado a resolver tudo na hora que não quer esperar. Ele tá errado? Não, Não, é o perfil do que está acontecendo hoje em dia. A exatamente. tecnologia está aí cada vez mais assustadora, vamos falar assim, que você dorme e quando você acorda já tem uma coisa nova, e aí você tem que trazer para dentro de casa e você tem que atender essa exigência. Não tem jeito. Então é correr atrás todos os dias mesmo. E o ciclo tá cada vez mais curto, né? Dessas novas. E até falando um pouquinho disso, de tendência. O que você vê aí de tendência pro mercado de CX para gerar uma melhor experiência, construir uma melhor experiência para o consumidor final ou para o corretor? Olha, vou falar um pouquinho pensando do lado de UX primeiro. Tá. Hoje, quando você fala do UX, você faz um trabalho pensando naquele indivíduo, né? Então, você vai Uhum. lá nesse indivíduo, eu entendo a experiência que você precisa, eu volto e eu entrego aquilo para você. Agora, o UX, ele vai abrir muito, né? Que é o UX mais centrado para a vida. Ou seja, Uhum. não é só o indivíduo, eu tenho que pensar numa comunidade. Tudo que aquilo está envolvido quando eu for entregar uma experiência. Então, isso para mim é uma tendência que a gente tem que se atentar. As indústrias em geral, você vê indústrias já trabalhando isso, muitas mudanças nesse sentido, mas a gente ainda tem que começar a abrir um pouco a mente nesse sentido. Sim. Pensando em tecnologia, é absurdo o quanto você muda e possibilidades do que você pode fazer, né? Então, a gente ainda no mercado de seguros não fala tanto, mas você tem a internet das coisas, que, né? Aqui, o Ah, relógio. sim. Quanto você consome de informação daqui, eu posso te entregar uma coisa específica para você. Para mim, a palavra de que não é uma tendência, já é uma coisa atual, mas que a gente ainda está engatinhando é a personalização. Uhum. Então, você não quer ser um indivíduo no meio de monte, né? Você, quando você está sendo atendido por uma empresa, você quer ser o Cristiano. Exato. Você quer que a empresa entenda quem é você, o seu histórico, o que você já consumiu, qual é o seu perfil e o que ela vai oferecer para você. Então, a personalização, para mim, é a palavra de ordem, assim, que a gente trata como uma coisa que a gente já está trabalhando, mas tem muita coisa para fazer ainda. Vou te dar um exemplo de algo que a gente entrega na Liberty hoje pensando em personalização e que tem que expandir bastante ainda. Show. A gente tem um produto que chama Meu Momento. Então, você entra lá, você quer, por exemplo, você entra no meu site, você quer um seguro de vida. Aí você procurou lá seguro de vida, me achou, entra lá. Você pode entrar lá, clicar numa ferramenta que você vai comprar o seguro que é mais adequado ao seu momento de vida. Por isso que chama Meu Momento. Uhum. Então, é uma personalização daquilo que você precisa hoje. Essa mesma ferramenta, se você tiver um corretor, o corretor mesmo pode gerar um link para você. Por exemplo, você tem seguro de auto, você quer comprar outro. O corretor gera um link, você entra lá e compra sozinho, de Uhum. acordo com o seu momento, né? Então, isso é personalização. Legal. E a gente vê ainda o mercado engatinhando um pouco sobre isso, né? Mais avançado em banco, obviamente. Banco é uma outra história, uma outra indústria aí muito avançada, vamos falar assim. Mas na parte de seguros a gente vê um movimento já começando, mas que tem muito trabalho para fazer ainda. Você vê as insurtechs que nasceram muitas insurtechs vieram para trazer muita inovação no mercado de seguros, fez um boom, evoluiu muito ao longo dos anos e tem muito potencial de crescimento. Mas para mim a palavra de ordem quando você fala de tendência é personalização. É incrível. Você citou banco. Os bancos brasileiros, principalmente as fintechs ali também, são exemplos mundiais, né? Assim, de avanço de tanta coisa que está sendo criada. Tem muita empresa copiando as experiências, entre outras coisas que faz. Porque o Brasil também é um volume de pessoas gigante, né? Gigante. É incrível isso. Mas legal, personalização. Super importante. Eu imagino que nessas trajetórias suas você tem várias experiências legais para contar.
há alguma história que te tenha marcado muito em relação à questão de, vamos construir uma experiência aqui, mas que te impactou de, sei lá, corretor, cliente ou com time, que você possa trazer pra gente? Ó, tem uma história quentinha para Olha te aí, contar, aí é bom, hein? de uma experiência que eu acho que marcou e você vê as pessoas quando elas compram a cultura. Legal. Então, teve uma senhora que ligou para pedir assistência, porque ela estava tentando acender o fogão dela, o forno. Ela ia ter um evento importante com a família que ia chegar de fora. Uhum. E ela não conseguia, ela achava que estava quebrado, então ela queria chamar assistência. E era num período de Natal. Tá. E daí, não conseguia encaixar, chamar aquela assistência para ir na casa dela, exatamente naquele dia que ela precisava, e ia acabar atrapalhando um pouco o Natal dela. E a atendente que estava do outro lado da linha, que não conseguia ajudar, ela falou: "Deixa eu tentar te ajudar". Então ela saiu daquele roteiro dela, daquele script de atendimento, né, que ela tem, que é uma coisa muito bacana que a gente trabalha muito lá, falar um pouco disso, de sempre sair um pouco daquele script tão rígido, e começou a tentar ajudar. E conseguiu, porque o problema é que não era que o fogão estava quebrado, ela não estava sabendo usar o fogão. Uhum. E ela conseguiu ajudar e resolver aquela situação, e aquela pessoa ficou bastante feliz. E qual é o legal dessa história? É justamente o tocar da empatia, dela não estar conseguindo resolver aquele problema, e ela saiu daquela cadeira dela e falou: "Pera, deixa eu sair aqui e tentar te ajudar". E ajudou e resolveu uma pessoa que estava lá aflita, né, do outro lado da linha. É uma coisa simples? É, mas é uma coisa simples que fez toda a diferença. Com certeza. Toda a diferença para aquela pessoa que estava num momento ali, de uma data especial, da família que ia chegar. Então isso é ter empatia, assim. Então a gente tem várias dessas histórias, assim, mas essa é bem recente, ela tocou bastante a gente. Pô, e é muito legal, né? Você fala de sair do roteiro, e isso faz muito parte da cultura também, porque você dá autonomia para as pessoas, né, Isso. resolverem Você as me coisas. lembrou de uma palavra que a gente trabalhou ao longo dos anos e continua trabalhando fortemente, que é o empoderamento. Legal. Então, a empatia, e você traz o empoderamento para as pessoas e para as pessoas no geral. Então, na Liberty hoje nós somos pessoas bastante empoderadas. Então, nas squads, por exemplo, né, os POs, eles são totalmente empoderados. Eles trazem para os sponsors aquilo que foi definido, e a gente discute algumas coisas, mas a gente não entra para falar tem que fazer assim. Existe um empoderamento. A companhia é empoderada. Quando você empodera as pessoas, ela se sente confiante para sair da cadeira, sair do script dela e ajudar alguém. Então, é uma palavra também que eu acho que, para quem está trabalhando a experiência em si, acho que não só a experiência, mas que a gente está falando de experiência, o Claro, empoderamento é fundamental. fundamental. E é curioso porque eu posso considerar que vocês começaram a jornada, pelo menos aqui no Brasil, de CX, experiência, em 2013? Pode, Porque, pode. então a gente está falando aí de 10 anos, 10 anos de trabalho. né? É. E aí, quando a gente está falando de 10 anos de trabalho numa empresa que, pelo que você está me falando, a gente está conversando aqui, já tem uma certa maturidade no tema, são 10 anos de trabalho. São 10 anos. Então, o que eu costumo mencionar, você não dá para correr uma maratona, né, com você treinando pouco ou só andando no parque, né? Você tem que se preparar, você tem que buscar referências, você tem que fazer tudo isso. Então, eu acho que é super importante a gente fazer essa comparação, porque tem muita ansiedade no mercado, né? Tem empresas que começaram as suas atividades recente, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e já querem, né, que a cultura esteja dentro da organização. Mas eu acho que é um trabalho. Eu tenho uma figurinha que eu gosto muito, que tem um monte de tijolinho assim, aí tem um rapazinho colocando um outro tijolinho assim, né? Então a consistência é um tijolo por dia, né? E eu acho que quando você vê o todo, tem
um muro gigante ali, né? Então, eu acho que é muito disso. Eu trabalho de cultura, trabalho de fortalecimento, dando autonomia para as pessoas, e você só consegue dar autonomia quando você tem segurança do que a pessoa vai fazer, né? E é isso que vocês têm feito esses 10 anos, né? Você falou uma palavra importante, tem que ter consistência. Mas mais do que ter consistência, isso tem que estar na estratégia. Exato. Se não estiver na estratégia da empresa, não tem consistência, porque a estratégia vai trazer o investimento também. Tem Isso. que ter investimento. Custa, né? Custa dinheiro, e aí dinheiro envolve o tempo das pessoas, né? Isso entra na conta. Trabalhar a cultura ao longo do tempo. Então, assim, a consistência daquilo, se está na estratégia, é fácil você manter. Sim. Porque todo ano que você for discutir aquilo, não é mais o porquê que eu tenho que fazer a experiência. Está na estratégia da empresa, né? E ter a consistência de você sempre estar evoluindo, não para. Porque não Exato. pode parar, senão fica ali. E realmente não é uma mudança de chave de um dia para a noite. Então, é o que você falou, são 10 anos de trabalho, 10 anos da construção de um time, que hoje tem 20 pessoas, 10 anos da construção das áreas dentro da companhia que falam no tema, que respiram o tema, né? Então, isso não é uma coisa que você, só porque você coloca um número, vai mudar. Não é. É um trabalho... E eu gosto muito da comparação com corrida, porque eu estou treinando para uma maratona, né? Ah, sim. E eu gosto muito da comparação com corrida, porque se você para de treinar, Acabou. acabou. Parece que tem que começar do zero, né? Tem que começar do zero. É. Então, assim, é lógico, eu já tive vários ciclos para correr, e aí eu tô voltando um novo ciclo agora que eu quero que seja constante. Tem que ser consistente. Tem que ser consistente. Tô aí na tentativa, mas tô indo bem, tô indo bem. Mas é muito legal ver uma empresa que tá há 10 anos trabalhando com isso, e é muito legal você, como líder da área, vir aqui e falar de toda a importância né, para a empresa, para a estratégia, para tudo. E qual dica você daria para quem tá? A gente já falou de algumas dicas aqui, mas para quem tá nessa jornada de experiência do cliente, experiência digital, ou quer ingressar na área, qual dica você daria para essas pessoas? Para quem quer ingressar na área, se você tiver aí o cliente no peito, já é meio caminho andado, né? Já facilita Já muito. facilita muito. Se você é uma pessoa que pensa naquilo que você está fazendo, não é só seguir o propósito da empresa, qual a missão, valores, etc. Mas você tem que ter aí no seu coração aquilo que você quer fazer. Legal. Aí já é meio caminho andado. Eu acho que pessoas que naturalmente gostam de navegar dentro de uma empresa, que gostam de influenciar, que tem uma mente mais curiosa, uma pessoa que goste de tecnologia, quando você pensa na experiência digital. Então, esse tipo de competências já faz muita diferença, né? Não é só porque é bonito fazer, não é só porque você está pensando, eu vou ali, vou desenhar uma jornada, Não, aquilo tem que fazer diferença para você. Então, se isso faz diferença para você, e você é uma pessoa que gosta de negociar, gosta de influenciar e gosta de ver a transformação acontecendo, é o que é necessário para você ingressar nessa área, porque é uma transformação. Se você é uma pessoa que gosta de ver uma cultura se movendo, né? Não é só uma questão de indicador de dinheiro, mas que você gosta de ver uma cultura se movendo, também eu acho que faz diferença para você entrar nessa área. As pessoas que eu falei para você que eu trouxe, que são pessoas de áreas totalmente diversas, o que eu olhava nessas pessoas? Justamente o quanto ela se preocupava com o cliente quando ela ia resolver um problema. Uhum. O quanto ela é uma pessoa que briga por alguma coisa. O quanto ela é uma pessoa que gosta de ver aquela mudança acontecendo, né? Que faz diferença para aquilo que ela está entregando. Então, aquilo que ela trabalha tem algum valor, né? Então, quando eu olhei para essas pessoas, foi assim. São pessoas com competências diversas, de perfis totalmente diferentes, mas elas se encaixaram tão direitinho, são fantásticas ali na cadeira delas, né? E também eu acho que tem as pessoas específicas, que a gente falou das competências técnicas. Sim. Você é um cara que você quer estudar UX, você vai casar ali. Então, né, eu tive pessoas que vieram me perguntar, o que eu estudo para entrar aqui?
Uhum. Depende do que você quer atuar, né? Se você gosta mais do UX, você tem que estudar isso. Se você gosta mais de dados, você tem que estudar aquilo. Tem pessoas que vêm perguntar isso pra gente, porque querem fazer parte ali do quadro, né? Que legal. Então, assim, mas goste do cliente, gosta do corretor, quer ver aquele cara que comprou, que pagou, que trabalha com você satisfeito? Pronto, pra mim já basta. Muito legal. Muito, muito, muito legal. Etienne, super obrigado pelo nosso papo. Passou rápido, não passou? Passou rápido, Voa, nossa, quando a gente. voa. Super obrigado pela sua presença. Você quer compartilhar suas redes para o pessoal te achar? LinkedIn? No LinkedIn acho que é a rede principal, se procurar como Etienne Gonçalves, acha. Etienne com 2 N's? Com 2 Com N's. 2 N's. Etienne Legal. Gonçalves. Show. Super obrigado pela presença. Pode falar. Eu que agradeço. Pelo Ah. convite, foi ótimo. Vamos falar mais, com certeza. Gente, super obrigado pela presença de vocês. Lembrando que toda quarta-feira, ao meio-dia, um novo episódio, tanto no YouTube como também no Spotify. Então, abrimos lá no Spotify. Então, você que está fazendo alguma atividade física, está em trânsito, fica à vontade. É só acessar lá, segue a gente. Toda quarta-feira, ao meio-dia, um novo episódio. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.